Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Segunda pergunta é da Kay Lira, onde ela diz que esteve conversando com um amigo sobre o que é capitalismo, e o sujeito deu várias definições que não estava batendo, e ela pergunta o que é realmente o capitalismo. Eu digo, bom, de modo geral, a palavra capitalismo deve ser usada no sentido mais amplo como livre comércio, isso, somente isso. Como livre comércio, o capitalismo é uma coisa que sempre existiu. Tá certo? Ele não é um regime que alguém tenha inventado, é uma coisa que existiu em toda parte, mesmo dentro do regime comunista, continua existindo. Historicamente, se reserva esse nome de capitalismo a dois fenômenos que se recortam dentro do fenômeno maior do livre comércio. O primeiro é o momento em que a forma de propriedade decisiva deixa de ser a propriedade da terra e passa a ser a propriedade financeira. Tá certo? A propriedade financeira começa a pesar mais do que a propriedade da terra. Então isso acontece, vamos dizer, por volta entre os séculos XIV, XV, XVI. É um processo longo. Tá certo? E mais modernamente se cria, então, de certo modo, retroativamente, o capitalismo como ideologia. Tá certo? E a criação do capitalismo como ideologia, ou seja, a autojustificação do livre comércio como sendo a base da sociedade, isso já responde à sua segunda pergunta, que é por que o capitalismo é visto como o grande mal da sociedade. Tá certo? O capitalismo passa a ser visto como o grande mal da sociedade no momento mesmo em que ele se afirma como ideologia. Porque livre comércio, a definição do capitalismo como livre comércio já é suficientemente autoexplicativa, mas isto não é uma fórmula geral da sociedade. O livre comércio existe em todos os tipos de sociedades, todos os tipos de regimes possíveis. Tá certo? Quando o livre comércio se torna ele próprio o pilar fundamental da sociedade, ele cria antagonismo no mesmo instante. Por quê? Livre comércio entre quem e quem? Por exemplo, você pode fazer livre comércio com um bandido que está com uma arma apontada para a sua cabeça? Aí não existe livre comércio. Quer dizer, o livre comércio é uma coisa que exige um conjunto de condições sociais, morais, culturais, etc., etc., que o próprio livre comércio não pode criar por si. Tá certo? Você vai ver que os países onde o livre comércio prosperou realmente foram países onde você tinha, vamos dizer, uma moral religiosa muito forte, então onde você podia contar, de certo modo, com a idoneidade das pessoas e onde havia o ambiente necessário para aquilo que o Alain Peyrefitte chamou a sociedade de confiança. No instante em que esta base moral se torna secundária e o livre comércio como tal é adotado como modelo da sociedade, está criado antagonismo na mesma hora. Uma sociedade ela deve conter o livre comércio, certamente, mas é impossível basear uma sociedade no livre comércio. Não é isso? Então, seria como assim, por exemplo, todos os seres humanos precisam respirar, mas você não pode fazer da respiração o mecanismo fundamental da saúde ao ponto de preterir a alimentação, o repouso, etc., etc. Quer dizer, o capitalismo em si, ele é uma abstração. Ele só existe como doutrina abstrata. Ele não existe na realidade. Na realidade, o que existe é o livre comércio praticado em diferentes sociedades, com diferentes bases morais e, fatalmente, só dando certo e prosperando, onde você tem uma base moral suficiente para isto. Quando John Adams disse que a Constituição americana só servia para um povo moral e religioso, ele tinha toda a razão. Tá certo? Mas você vê aqui, a base da sociedade não era o livre comércio. O livre comércio era um elemento entre outros. A partir do momento onde começa a surgir a teorização do capitalismo, considerada independente das suas bases culturais, morais, etc., etc., automaticamente isso cria o antagonismo. Porque quando você propõe o impossível, naturalmente, o antagonismo vem na mesma hora. Não é isso? Então você vê que os teóricos do capitalismo que fazem
a defesa desse regime econômico como sendo a base, o pilar, o centro da sociedade, estão radicalmente enganados. Quer dizer, eles amam tanto o capitalismo que a apologia que eles fazem dele o destrói. Cria o antagonismo automaticamente. Você vê aqui, nos Estados Unidos, à medida que se enfraqueceu a cultura religiosa nas últimas 4 ou 5 décadas, então o capitalismo se substituiu por um regime de fraudes, que mais parece o regime da União Soviética, propina para tudo quanto é lado. Né? Então tem um livro da Tamar Frankel, a esse respeito, que eu citei no debate. Esse livro é uma coisa impressionante. Você vê que as fraudes se tornaram epidêmicas aqui. É uma coisa que até os anos 50, 50, 60, seria absolutamente inimaginável. Quando que um tipo como George Soros conseguiria prosperar no antigo capitalismo americano? Nunca. Né? Até um bandido como John D. Rockefeller foi obrigado a se autodisciplinar, a virar um sujeito bonzinho e espalhar benefícios por toda a sociedade. Né? Então, quer dizer, a atividade de livre comércio era pautada, vamos dizer, pela moral. E não é o livre comércio que cria moral. Esperar que uma moral nasça do livre comércio, né, como esses teóricos liberais esperam, isso é loucura completa. Nunca, o sistema econômico, qualquer que seja, não pode ser a base da sociedade. De jeito nenhum. Então, o sistema econômico é, por natureza, a geração de meios, ele não pode ser a determinação dos fins. Então, é quando o capitalismo cresce e prospera a tal ponto que algumas pessoas começam a tomá-lo como se fosse uma entidade em si, uma coisa independente da base histórica, cultural, moral. Bom, está criado o antagonismo no mesmo momento. Porque o antagonismo é gerado por uma proposta impossível. Agora, note bem, a proposta socialista também é impossível. Se vocês leram a minha análise que eu apresentei no debate, vocês verão que o socialismo não existe e não pode existir. Então, vamos dizer, o capitalismo, no sentido que os liberais, entre aspas, propagam, quer dizer, sendo a sociedade livre comércio, assim, livre comércio e democracia representativa, fazendo abstração de outros valores morais, religiosos, etc, etc. É uma coisa absolutamente impossível. Isso não dura um dia. Onde quer que você tente implantar isso, só vai aparecer inimizade, rancor e um montão de socialistas, na mesma hora. Tá certo? E como o socialismo, quer dizer, a extinção do livre mercado também é impossível, por motivos econômicos, que já o Ludwig von Mises já explicou em 1922, então o que vai haver? Vai haver um capitalismo socializante. E vai ficar sempre nisso, quer dizer, vai estar sempre tendendo a um controle maior do Estado e, ao mesmo tempo, o mercado por si mesmo gerando novos recursos, né, que lhe dão uma força independente do Estado. Isso é o que vai continuar a acontecer. É o que acontece na China, o que acontece na Rússia, o que acontece aqui, o que está acontecendo em toda parte. E isso só vai parar no instante onde as pessoas desistirem de definir a sociedade eminentemente pelo seu regime econômico. Né? Tão logo você restaura o senso de moralidade, religião, etc., etc., volta o livre comércio à sua condição normal de sempre.